você se colocasse de pé mais uma vez nesta tarde. Já é tarde, hein? Já é tarde. É 1h, vai dar 1h. 15 para 1. E nós vamos ouvir mais uma palavra da parte de Deus. E eu queria que você recebesse com muita alegria e uma linda salva de palmas, presbítero Lucas Souza. São demais. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Maravilha. Vamos abrir a palavra de Deus. Estou ouvindo isso aí. Um abraço, São Pedro Aldeia, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos abrir a palavra de Deus, Lucas, capítulo de número 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Enquanto você está aí encontrando a palavra, agradeço a Deus por ter nos escolhido como vaso de barro nesse dia, para trazer uma palavra da parte dele, a qual falo demais em meu coração. Eu acredito que o compartilhamento será na mesma intensidade para alcançar o coração de meio de vocês. Quero agradecer ao nosso bispo Abner Ferreira, nossa bispa Marvi Ferreira, que confiou no nosso homem de Deus, o nosso líder, o presidente pastor Jesonias Bueno, ao citar o nosso nome, aprovaram. E eu agradeço a Deus também pela vida do meu presidente, pastor Jesonias Bueno, pela confiança em ministrar a palavra e também liderar um povo que fez esse barulho, que é a região dos lagos, né? Que Deus abençoe a todos da região dos lagos, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: e disse Jesus, e disse quem? Jesus. E disse quem? Jesus. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Antes de sentar, vocês vão repetir comigo a frase que eu vou dizer a seguir. A frase que eu digo a seguir é: e disse Jesus, porque não sabem o que fazem. Senhor, obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. Exalto e glorifico o teu nome. O Senhor que nos escolheu para ministrar nesta tarde, neste horário, que o Senhor possa usar de misericórdia e graça e falar aos corações de todos os congressistas presentes. É a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o vosso assento. Estou também acompanhado da minha esposa, auxiliar Lidiane Lobo, e da minha filha Aurora, a família que Deus concedeu para mim. Agradeço a Ele. Também quero agradecer a Deus, em especial, falei aqui a região dos lagos, mas enfatizar: vocês são uma bênção, região dos lagos. Vocês são topzera demais. Mas eu louvo a Deus que eu não fui amparado apenas pela região dos lagos, mas também todos os presentes do estado do Rio de Janeiro. Nós fizemos amigos, temos amigos. Que Deus possa abençoar a todos. Estou vendo muitos aqui, se a gente for ficar citando, mas nessa palavra introdutória, é uma palavra especial. Quero agradecer também ao meu presidente, pastor Davi José Loureiro, que é pastor presidente em São Pedro da Aldeia, juntamente com a pastora Carmélia Loureiro, que confiaram um dia uma juventude na nossa mão, a qual, através dessa juventude da Uma Despa, nós tivemos a honra de conhecer todo esse trabalho do estado do Rio de Janeiro. Gratidão ao meu pastor presidente e gratidão também ao meu pastor dirigente, o homem que ora pela minha vida, que ora pela minha casa, que compartilha ministério conosco, presbítero Renato, presbítero André Fonseca. Que Deus abençoe a vida dos meus pastores, em nome de Jesus.
nós temos 2 cenários para compartilhar com vocês. Quantos cenários? Dentre os 2 cenários, eu antecipo para você que um é Jesus estando na cruz. O segundo cenário é o cenário após a sua ressurreição em uma casa que está com portas fechadas. A casa está com portas. E nesses cenários, eu cheguei até esta revelação ao perguntar ao Espírito Santo: Senhor, o que tu queres que seja ministrado naquele grande dia no Congresso Conjadez de 2024? E o Senhor revelou para nós, medeiros, que Deus abençoe a vida de vocês. O Senhor revelou para nós, Lucas capítulo 23, versículo 34, mas se atente à parte quando Jesus diz: porque não sabem o que fazem. Ao me atentar a isso, eu vejo que nós temos aqui no primeiro cenário que eu falei com vocês, no cenário de Cristo na cruz, nós temos uma multidão, maestro, que Deus abençoe a sua vida. Nós temos uma multidão que foi levada à cruz por causa de um homem a qual Pilatos tentou encontrar nele pecado, erro, falha, não achou nele falha alguma, mas por hábito de Pilato em soltar um ladrão, ele pega Jesus, pega também Barrabás, ele apresenta a multidão com o intuito, a multidão, sabendo quem é Barrabás, vai soltar a Jesus, mas a Bíblia vai nos dizer que por inveja, por aqueles que estavam à frente do sacerdócio, eles vão manipular a multidão para que a multidão venha soltar a Barrabás em sua fala e mandar crucificar Jesus. Mandar crucificar a quem? E nesta conclusão chegamos ao entendimento. Jesus, ele está na cruz e ele foi enviado por uma multidão que não sabe realmente quem era Jesus. Só para vocês terem uma noção, Pilatos pega uma tábua, escreve naquela tábua: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Ao colocar aquela placa, o reino estava falando para Israel: é isso mesmo que vocês estão fazendo? Vocês estão tomando realmente esta decisão? Que decisão é esta? Ele é o Cristo. Ele tanto é o Cristo que o ímpio está escrevendo no rosto de vocês, e não escreveu apenas em uma língua, ele não escreve apenas, Cosmo, em 2 línguas, ele vai escrever em 3 línguas para que todos possam ler que quem está sendo crucificado é o Cristo. Só que a multidão não sabe que Jesus é o Cristo. Porém, meus amados congressistas, porém aquele que está na cruz, oh meu Deus, aquele a qual foi citado aqui, que foi dado a ele o nome, a Bíblia vai dizer que ele agora está em oração e vai dizer: a minha alma está angustiada, pastor Wesley, até a morte. Fica comigo, vamos orar. Ele fala essa frase, ele vai orar, ele ora por 3 vezes, mas depois que ele acaba de orar, entendendo a resposta do céu, entendendo que ele veio à terra no ventre de uma virgem para um propósito, qual o propósito? Ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado. A multidão não sabe quem ele é, mas Jesus, ele sabe muito bem quem ele é. Ele não está na cruz perdido. Foi falado pela Tainá, foi falado pelo nosso pastor Davi Júnior, foi falado de identidade. Jesus não está perdido. Jesus sabe muito bem quem ele é. E estando ele na cruz, a multidão não sabendo quem ele é, nós vamos nos deparar com o cenário. E esse cenário é muito importante para a igreja atual. Esse cenário é muito importante para a geração atual. Porque Jesus deixa bem claro: se eu sei a minha identidade, eu vou firmar a minha identidade na rocha.
Eu vou afirmar a minha identidade em quem me garante a vitória. Ele mesmo vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras, aquele que ouve as minhas palavras, minha amiga Gabi que está fazendo a Libra, aquele que ama as minhas palavras, e o que? E as pratica, eu vou assemelhá-los a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. O que Jesus está dizendo? Se você sabe a tua identidade, lá vai, o rio vai vir, a onda vai vir, a tempestade vai vir, mas você sabe muito bem aonde está alicerçado. Você está alicerçado na rocha, você está alicerçado em Cristo, você está alicerçado em Deus. Meu amigo, pegue essa palavra. Foi luta para você chegar até aqui, mas você chegou por quê? É por causa da rocha, é por causa da rocha. Quem acredita nessa verdade, pelo amor daquele que te salvou, glorifica a Jesus. Quando a minha identidade, quando a sua identidade, ela está formada na rocha, eu tenho plena certeza do que eu estou fazendo bem. Se você entrou por essas portas, você que está com a sua pulseira, você já saiu de casa com um propósito no teu coração. De repente o teu propósito é: Senhor, confirma o meu ministério. De repente o teu propósito é: Senhor, eu tenho um chamado para obreiro e eu sei disso, mas o Senhor precisa cada dia mais revestir a minha vida com a tua graça. De repente você também vem para esse congresso sabendo: Senhor, eu vou para lá porque eu preciso do Senhor no ano de 2024. Foi falado de propósito aqui, eu amo falar de propósito e vou fortalecer. Deus não está te despedindo de mão vazia. Eu vou repetir: Deus não está deixando você retornar para sua casa, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu campo de mão vazia. Sabe por quê? Ele é provedor. Ele é provedor. Se no teu coração tem um propósito, Ele está provendo. Ele está provendo. Ele está provendo. Quem está recebendo essa palavra, diga amém. A Bíblia vai dizer que temos Daniel Lucas, de Rio das Ostras, um Cristo na cruz, cantora de Rio Mole, que Deus te abençoe. Nós temos um Cristo na cruz, e a mesma Bíblia vai nos dizer que apenas um discípulo, quantos discípulos? Quantos discípulos? Apenas um. Ele forma 12, ele caminha com 70. A multidão gosta da sua ministração, mas na hora da sua morte, um está ao pé da cruz. Não tinha isso na ministração, mas eu estou num altar de revelação. Geração, olha para mim, que eu vou tirar os óculos para você entender. Para com essa choradeira. Para com essa choradeira. Eu só ando só. Ninguém quer andar comigo, ninguém apoia o meu ministério. Para com isso. Jesus tinha um discípulo, fez 12, tinha 70 caminhando com ele, mas nos pés da cruz apenas um. Para com essa choradeira. E por que eu estou repetindo isso? Firma a sua casa na rocha. Quem chamou o teu ministério é fiel para cumprir. Quem te chamou para a obra não vai te abandonar. Quem te chamou vai fazer coisas grandes, vai fazer coisas grandes, vai fazer coisas grandes. Um discípulo na cruz, e esse discípulo chamado João, ele agora vai estar recebendo revelações da fala de Cristo na cruz, que aqueles que não foram, não receberam. É assim que funciona o reino. É assim que o reino funciona. Aqueles que investem em Jesus recebem. Aqueles que deixam de investir perdem. João vai receber as falas de Jesus. João vai ouvir aquilo que Jesus está falando na cruz. E eu acho isso muito lindo. João estando ali, sendo o único presente,
Porque o Espírito Santo me chamou e falou: Lucas, não era para ter apenas um. Eu, como assim, Senhor? Era para ter 3 ali. 3, Senhor, 3. Por quê? Lembra você? No Monte da Transfiguração, Jesus vai mostrar, Ele vai transfigurar, Ele vai receber 2 visitas preciosas, e 3 discípulos vão estar com Ele. Quantos discípulos? Quantos discípulos? Eu falei que são 3, vocês confirmaram. Um estava na cruz, seu nome? João. O segundo discípulo, Pedro. O terceiro discípulo é Tiago. Jesus, quando tinha algo íntimo, como foi o Getsemane que eu citei para vocês, Ele chama pelo nome. Ele diz: vem a mim, Pedro. Vem comigo, João. Vem comigo, Tiago. Eu sei que você está naquele momento em que você pergunta assim: eu estou entendendo que tem uma revelação, mas eu não estou conseguindo ainda discernir. Então agora você vai aguçar para receber essa revelação. Se estava Jesus intimamente andava com 3, eu fiz a seguinte pergunta: cadê os outros 2? Aonde estava Pedro? É mais fácil de responder quando eu pergunto aonde estava Pedro. Você vai lembrar como eu lembrei. Pedro falou: Jesus, eu vou te seguir, para mim não vai ter dificuldade, não vou deixar de andar contigo de jeito maneira. Só que Jesus vai chegar para Pedro e falar: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não, te negar, Senhor? Eu vou contigo. Ele caminha com Jesus quando Jesus é preso. Mas nós vamos ver que por 3 vezes Pedro vai negar Jesus. Ao negar Jesus, Pedro fica triste. Pedro fica amargurado, diaconisa Érica. Ele fica se perguntando: ele falou, por que eu não me atentei nas falas dele? Então você sabe aonde está Pedro, e você também sabe aonde está João. Mas a minha pergunta foi: se era 3, se ele andava com João na intimidade, se ele andava com Pedro na intimidade, a pergunta foi: cadê João? Cadê Tiago? Perdão. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo: você de repente só me conhece de vista, de repente você até me segue no Instagram, ou você é seguidor do meu canal do YouTube, de repente você já se encontrou comigo no culto, mas você de repente nunca me viu ministrar a palavra de Deus. Não tem problema, Deus pega aquele que estava no anonimato e coloca diante de grandes pessoas como vocês. Mas uma coisa nunca tive e não posso ter medo: é entregar aquilo que Deus me revela. Eu vou falar de Tiago porque o Espírito Santo falou comigo: Lucas, não foge, fala. E eu falei: Senhor, o que tu queres que eu fale? O Espírito Santo me fez lembrar: Lucas, lembra? A mãe de Tiago e de João vai chegar para Jesus e vai falar: Senhor, quando tu entrar no reino, o Senhor vai colocar, peço por gentileza, pastora Cileide, coloca de um lado, você vai colocar o meu filho João, e do outro lado, você vai colocar Tiago. Eu vejo João olhando para Tiago, e eu vejo Tiago olhando para João. Eu vejo João abrindo os braços, tipo assim: o que é que mamãe está falando? Mas eu vejo Tiago abrindo um sorriso, falando: eu gostei disso, eu gostei dessa vaga, eu gostei desse destaque. Nós vamos ver um Tiago que, quando Jesus sobe ao Getsemane, eu falei 2 e vou falar 3. Quando sobe ao Getsemane, Jesus chama pelo nome: sobe comigo Pedro, sobe comigo João. Ei, Tiago, você não fica para trás. Eu vejo Tiago abrindo um sorriso e dizendo: realmente eu fui separado, realmente eu sou diferente, realmente o mestre gosta de mim, realmente o mestre gosta do meu ministério. Pega
essa palavra. Tem Tiago, filho de Zebedeu, que gosta do seu nome sendo chamado. Tem Tiago, filho de Zebedeu, que gosta de ser honrado. Tem Tiago, filho de Zebedeu, que quando tem um coquetel, quando tem uma sala VIP, quando tem um ingresso VIP, Tiago logo abre o sorriso. Só que lá vai uma palavra debaixo da honra que o Senhor nos concede. Tiago, cadê você quando a cruz foi erguida? Tiago, cadê você quando os pregos foi para a mão de Jesus? Tiago, cadê você quando o sangue começa a escorrer? Tiago não gosta de estar na cruz. Tiago não gosta de levar a cruz. Tiago não gosta de dividir momentos a qual o líder fala assim: vamos para a consagração, vamos comigo de manhã. Qual hora é, meu líder? A hora é 7 horas. 7 horas não, mas quando o líder fala assim: vamos visitar uma igreja. Qual é a igreja? É aquela catedral. Vamos, meu líder. Você tem dinheiro? Tenho. Mas quando o líder chega, eu vou falar porque o Senhor falou para eu falar, e eu tenho compromisso com essa revelação. Mas quando o líder chega e fala assim: Tiago, vamos comigo ali naquela congregação. Qual, Senhor? Aquela que fica no meio da roça? Ah, lá não, lá eu não vou não. Tiago, o que é isso? Você foi comigo na catedral, rapaz? Por que na roça você não vai? Tiago, a palavra para você é: aquele que quiser vir após mim, nega-te a ti mesmo, tome a tua cruz. Tiago, sem cruz não tem Jesus. Tiago, sem cruz não. Quem está entendendo essa revelação? Tem uma geração por aí. Só para terminar essa revelação, tem uma geração que gosta de selecionar as coisas, né? Quando fala de uniforme, já tem gente que manda naquele segundo grupo: Senhor, eu tenho que sair daqui, mas eu vou ficar só um pouco. Porque nós que lideramos, nós sabemos. Eles acham que a gente não sabe, mas a gente sabe. Existe o grupo que o líder está, mas existe o grupo que o líder não está. E ainda tem o grupo nichado do nichado. É onde que só tem 4 ou 5. Aí fica ali naquela conversa: viu o uniforme? O que você achou? Viu da saída? Você vai? Viu o que está sendo falado? O que você acha? Ei, meu querido, para o céu não tem essa de acho ou não acho. Eu só vou repetir aquilo que foi pregado aqui. Obedeça, meu lindo. Obedeça, minha serva. Quer morar no céu? Obedeça, 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 obedeça. A casa caiu? Não, a casa foi para a rocha, foi agora, fica tranquilo. Não teve casa caindo não, a casa entrou na rocha agora. Mas nesse exato momento, desse cenário, nós vemos que Jesus na cruz, com João ali aos seus pés, Tiago não estava, Pedro não estava, e sabemos o porquê. E só para aliviar a barra de Tiago, tá? Tiago se converteu, fica tranquilo. Tiago foi crente na sua chamada. Nós vamos ver Jesus agora dizendo: está consumado. Jesus entregando o Espírito. Jesus sendo removido da cruz, sendo depositado no túmulo. Mas nós também conhecemos o que? Mateus 17, 22, ele vai dizer que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Foi quem falou, o verbo vivo que desceu do céu. Jesus falou: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O interessante é que no terceiro dia Jesus ressuscita, amém? No terceiro dia Jesus ressuscita. Isso é interessante para alguém? Jesus ressuscita no terceiro dia. Jesus agora vai aparecer no segundo cenário, pastor Wesley. E o segundo cenário é a casa que está fechada. É a casa a qual os discípulos estão acuados, músicos. É a casa a qual os discípulos estão com medo. E nesse exato momento Jesus aparece, Umada. Ao aparecer, ele deixa a sua paz
ele sopra o sopro do Espírito Santo, comunga com quem estava na casa, mas havia um, que o seu nome é Tomé. Eu não sei o porquê ele não estava na casa. Tem coisa, gente, que a gente não precisa cavar, é só a gente entender. A Bíblia falou que ele não estava na casa. Tem gente que não veio, tá bom, você veio. Tem gente que não quis vir, ok, você está aqui. Tem coisa que a gente não precisa cavar, é só entender que Tomé não estava na casa. E o fato de Tomé, Wendel, não estar na casa, ele vai chegar recebendo uma palavra. O que? Jesus veio. Jesus nos visitou, presbítero Dil. Jesus esteve aqui. E aí Tomé, Pedrão, vai falar assim: rapaz, eu não acredito. Eu só vou acreditar se eu ver e se eu tocar. Irmãos, nesse cenário, aonde está a mensagem, que é curta, eu tive que trazer você a esse segundo cenário, para você se alimentar da mensagem que Deus colocou em meu coração. Nós vamos ver a mesma coisa que estava ocorrendo na cruz. O que? Jesus sabia, a multidão não sabia. Quem estava na casa sabia, mas quem estava fora da casa não sabia. E quem estava dentro da casa? Pedro estava, mas estava também João. Lembra que eu falei para vocês de João? João estava na cruz e João também estava dentro da casa. Se atente que agora vai a mensagem revelada. Nós temos um confronto aqui. Nós vemos dois times dentro de uma casa fechada. Irmãos, só quem mora em uma casa aonde o pai é crente e o filho não é, aonde a mãe é crente, o esposo não é, aonde a filha é crente, mas a família não, só quem mora em cenário assim sabe a guerra que é. Aonde um está botando um louvor, aí o outro fala assim: tira isso aí. Aonde o crente fecha a porta na hora da oração, aí vem na porta e bate na porta e fala assim: ei, abre essa porta. Peraí, estou orando nada. A casa estava rachada. Havia na casa uns que acreditavam, mas havia um que declarou: eu só acredito se eu ver e se eu tocar. Ah, meu Deus do céu. Pega essa palavra liderança, eu vou liberar para liderança, porque a palavra do jovem vem a seguir. De repente você está em um cenário que você anda com 2, 3, 5, 10, mas a sua equipe é de 50. Aí você fala assim: Jesus, eu estou fazendo tudo como o Senhor manda. Senhor, eu estou obedecendo aquilo que o Senhor fala, mas são 50, papai, eu só estou andando com 15, cadê os outros 35? Fica tranquilo, Jesus vai aparecer na casa novamente. Fica tranquilo, quem te chamou vai garantir a sua liderança e o seu ministério. E para você que é um jovem, que a sua casa está nessa guerra, eu libero uma palavra profética para a sua vida. O meu Deus vai salvar o seu pai, o meu Deus vai salvar a sua mãe, o meu Deus vai salvar a tua irmã, o meu Deus vai salvar a tua família. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Você entendeu que o cenário dividiu, e agora havia entre os discípulos algo muito interessante. Vocês lembram que quando Jesus está na Santa Ceia, ou na última ceia, Jesus disse que haveria um traidor. E aí, quando Jesus disse isso, começaram a se perguntar: quem é? Mas teve Pedro que chegou para João, que estava com a cabeça deitada no peito do nosso Cristo, e falou assim: João, você, pergunta a ele aí, você pode perguntar, porque ele fala com você e vai te responder. Havia entre eles uma questão: o que? João,
você que esteve com Jesus na cruz, João, o que Jesus disse lá? O que Jesus falou na cruz? Irmão, eu vejo João puxando o ar e dando um glória, dizendo: obrigado, Senhor. Alguém trouxe o culto de volta, alguém está interessado em Jesus, alguém quer ouvir de Jesus. Eu vejo João pegando agora a frente da casa e falando: olha, vocês que estão aqui crendo porque viram Jesus, eu quero agora dizer para vocês o que Jesus disse na cruz. Eu falo como se João estivesse falando para você ter entendimento. É como se João se levantasse agora para trazer uma ministração com tema e tudo. Qual era o tema, presbítero Lucas? As 7 falas de Jesus na cruz. Eu vejo João trazendo um sermão, e nesse sermão, Paulo de Arraial do Cabo, nós vamos ver ele trazendo um sermão do decrescente até o primeiro. Ele vai falar assim, ó, a última fala de Jesus na cruz foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. João, ele falou isso? Sim, foi a última fala dele na cruz. Oh meu Deus, que fala bonita, João. Se essa foi a última, qual foi a 6ª fala dele na cruz, João? João disse, a 6ª fala dele na cruz foi: está consumado. Oh meu Deus do céu. Aí me parece que o culto começou e alguém falou: João, ele falou isso? Falou. Se ele falou isso, qual foi a 5ª fala de Jesus na cruz? A 5ª fala dele foi: tenho sede. Me parece que alguém parou e falou: João, para aí, Jesus falou que teve sede? Sim, ele falou: meu Deus, eu lembrei agora, quando ele estava no poço de Jacó. Eu lembrei agora quando ele falou: para aqui, eu vou beber uma água. Você lembra, João? Como que não lembro, rapaz? Você lembra, João, o que ele operou lá? Como que eu não lembro? Uma mulher, oh meu Deus do céu, foi buscar água meio-dia, e aquela mulher disse para ele: rapaz, tu és judeu, eu sou samaritano, você está puxando conversa querendo água. Lembra qual foi a frase dele? A frase dele foi: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria água, porque a água que eu dou jamais se tem sede. Quem já bebeu dessa água? Quem já bebeu dessa água? O teclado vai me ajudar agora, porque eu vou pegar a ladeira. Qual foi, João? A 4ª fala. A 4ª fala dele foi: Deus meu, por que me desampara? João, ele falou, foi isso mesmo que você ouviu. João, você pode repetir? Vou repetir. Irmãos, nesse momento eu estou vendo Tomé se afastando, eu estou vendo os discípulos se alegrando, mas eu estou vendo cantora Tomé se afastando. E aí João repete a frase. Qual foi a última frase? Qual foi a 4ª frase? Deus meu, por que me desamparaste? Aí teve uma voz que falou assim: João, fala também para nós, João. Qual foi a 3ª fala? A 3ª fala foi muito linda, porque eu recebi essa fala. Qual foi a 3ª fala? A 3ª fala, ele virou para a mãe dele e falou assim: mulher, está vendo esse jovem aí? A partir de agora, esse jovem é o seu filho. Mas ele falou outra coisa apontando para mim: ei rapaz, você está vendo agora essa mulher? Essa mulher foi a mãe que Deus me deu, mas agora essa mulher vai ser a sua mãe. Que isso, João? Falou? Tanto falou que Maria não larga da minha mão. Eu não largo Maria, e nem Maria me larga, porque Jesus me deu um compromisso na face da terra. Qual é o compromisso? Honrar a mãe dele. E eu vou honrar a mãe dele, eu vou alimentar ela, eu vou
vou pagar as dívidas dela, eu não vou deixar faltar o alimento. Ele falou e eu vou cumprir. Pegue essa palavra. Jesus está falando com você desde quando você chegou. Desde quando você chegou, Jesus está falando. Mas a pergunta é: está guardando no seu coração? Porque Ele vai te cobrar. Ouvir Jesus falar é lindo, mas Ele vai voltar e Ele vai te cobrar. Chega um momento em que se pergunta: João, você falou 7, mas só falou 5. João, cadê a segunda? Porque você veio na ordem decrescente. Ele vai falar: Jesus disse na cruz: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aí eu vejo uma voz e falo: peraí, João, para quem ele está falando isso na cruz? Rapaz, por isso que vocês tinham que estar comigo na cruz. Eu estou sentindo Ele aqui conosco. Rapaziada, por isso que você tinha que estar comigo na cruz. João, fala só um pouco, João. O que aconteceu? Havia 2 ladrões com ele. Tinha um de um lado que não parava de zombar. Você não é o Cristo? Você não é o libertador, o salvador? Você não é o rei? Rapaz, desce daí, salva-te a ti e salva-me mesmo. João falava assim? Falava, Fabrício. Era assim que ele falava, era assim que ele dizia. Mas até o momento que um outro ladrão chegou e gritou: basta! Para! Eu estou te ouvindo desde quando você começou a ser pendurado. Para com essa zombaria. Ei, Deus está dando autoridade para alguém aqui dentro do serviço. Deus está dando autoridade para alguém aqui dentro do trabalho. Deus está dando autoridade para alguém aqui dentro da família. Para quê? Para falar: basta. Para com essa zombaria da igreja. Para de zombar os pastores. Para de zombar os jovens crentes. Para. Porque você é pecador, mas o Jesus da cruz, Ele não pecou. Você erra, mas o Jesus não errou. A fala foi que Ele falou: Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E aí, João? E aí que ele falou o que eu falei: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Irmãos, quando eu ouço essa frase, eu nunca fui no paraíso, mas me bate uma saudade. Me bate uma saudade do paraíso. Eu nunca coloquei os meus pés lá, Tainá, mas me dá uma saudade. Sabe o que é isso? É Deus falando para mim: Lucas, é você vir, meu filho. Vem, meu filho, guarda essa certeza. Vem. Quem mais quer ir no paraíso? Quem mais quer subir para o paraíso? Quem mais quer estar com Jesus no paraíso? E a mensagem está aqui, na fala que nós falamos. Com respeito, eu fecho a palavra, porque a última foi o que nós lemos. Líder Gabi, de Barra, de São João. A última foi a primeira. A primeira fala de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A primeira fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. João, essa foi a primeira fala. Eu vejo agora um grito. Jesus nos mandou uma mensagem. Jesus falou conosco naquela. Lembra? Nós que somos cria da breia, só um pouquinho. Nós que somos cria da breia, lembra? Quando a gente tinha 8, 9 anos, a gente ia para a consagração.
A gente ia com um pacote de biscoito na bolsa de mamãe, porque mamãe falava assim: a cantina é para quem tem dinheiro, e mamãe não tem dinheiro. Mamãe já está falando aqui, porque chegando lá, nem adianta chorar. Sabe o que é que você vai comer? Tá vendo esse biscoito aqui? Ele 100% é seu. Agora, coxinha, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não tenho dinheiro para pagar pizza. Eu tô tirando. Mamãe, eu não quero biscoito. Você vai comer o biscoito, e a outra alternativa é: tô levando 2 bananas. Quando você se enjoar do biscoito, você come uma banana, mas não me pede salva. Você lembra dessa fase? Aí a gente para consagração não entendia muita coisa, mas sabia que era culto, sabia que Deus se manifestava. E aí aquelas mulheres de Deus em oração, daqui a pouco vinha um brado dizendo: igreja! Irmãos, tremia-se tudo, como se treme até hoje, porque quando Deus fala, a terra treme e se cala. O mesmo sentimento eu tive quando um brado, na interpretação dessa palavra, foi me feito ouvir, dizendo: Jesus falou conosco na cruz, Ele nos mandou uma mensagem. E quem está falando, Henrique? Quem está falando agora se chama Mateus. Você conhece Mateus? Você sabe a história de Mateus? E Mateus agora vai dizer só um pouco. Ei, vocês conhecem a minha história, né? Jesus falou que era para Deus perdoá-los, porque eles não sabiam o que estava fazendo. Jesus mandou uma mensagem para nós. O que? Nós éramos ignorantes também. Aí agora eu vejo Tomé, que estava encostado com os olhos abertos, o pastor Donizete, dizendo assim: o que Mateus agora vai começar a falar? Mateus agora dá o seu testemunho. E qual é o testemunho de Mateus? É a mensagem que Deus colocou no meu coração. Mateus fala nessa reunião, aonde Tomé não está acreditando, aonde João está trazendo o ensino da palavra que Cristo disse na cruz. E agora Mateus pede uma palavra para dizer: Mateus Casimiro, o seu testemunho. Qual testemunho? Você lembra quem eu era? Você lembra quem eu era? Eu era um publicano, eu era amigo de Roma, mas eu não sou romano, eu sou um judeu, eu sou um conhecedor do Messias, eu conheço a lei de Moisés, mas foi-me feita uma proposta. Alguém chegou para mim e falou assim: rapaz, Roma está querendo alguém para trabalhar. E qual é o trabalho? O trabalho paga bem, o trabalho tem um status social altíssimo, o trabalho liga você a Roma. Qual é o trabalho? Você vai cobrar impostos, mas você vai ter que cobrar impostos dos seus irmãos, você vai ter que cobrar imposto dos judeus. Mas como que funciona? Rapaz, você vai chegar na casa e vai falar: Roma está pedindo imposto. Aquela casa vai ter que te dar o imposto. Mas se naquela casa não tiver o dinheiro, e aí o que você vai fazer? Você começa a meter a mão em tudo que tem valor dentro daquela casa. Se aquela casa tiver um vaso de ouro, você pega. Se naquela casa tiver um vaso precioso, você pega. Se tiver uma estola preciosa, você pega. Esse é o seu serviço: entrar na casa dos seus irmãos, cobrar imposto deles. E se eles não tiverem dinheiro, você vai saquear o que está lá dentro. Eu era um publicano, eu aceitei o convite, eu achei a proposta linda. Tocar na noite me atraiu. Pregar em um lugar aonde fala assim: ó, você pode falar de tudo, menos de santidade. Eu aceitei o convite. Estar com pessoas que praticam outras práticas que não são aquilo que a Bíblia diz, mas eles são empresários, são bem-sucedidos, são homens e mulheres de status. Você vai estar do lado deles, você vai crescer. Aceitou, Mateus aceitou. Mateus agora é um judeu que está saqueando os irmãos.
Mateus agora é um judeu que está cobrando imposto a mais dos seus irmãos, até um dia. Qual dia? Esse Cristo que atraiu você, esse Cristo que me atraiu, maestrina, esse Cristo, ele começa a andar, pastora Cileide, e ele fala agora para a caravana, Laís, o que? Vamos comigo ali. Aonde, mestre? Me segue. Para onde o senhor vai? Rapaz, eu sou o seu mestre, me segue. E a Bíblia vai nos dizer que ele para de frente da alfândega. Ele, olhando para a alfândega, ele bate o olho em um homem, e o seu nome é Ele olha para Mateus. Ele não pregou esse tanto de minuto que eu estou pregando agora. Ele não deu a introdução que eu precisei dar. Ele não fez o esforço que eu precisei fazer para não me perder na ministração. Ele não fez nada disso. Ele fitou o olho no olho. Será que a gente consegue contar um pedacinho daquele louvor, Tainá, que eu falei contigo? Ele fitou olho no olho, porque Jesus, ele forma obreiro, e na formação ele olha no olho para dizer: eu vou te chamar para uma obra. Olha comigo aqui com já 10, porque eu fechei a ministração. Davi Lucas, Daniel Lucas, Jesus olha no olho como eu estou olhando para você agora, e falou assim: rapaz, me segue. Mateus está contando testemunho. Tomé está ouvindo. As lágrimas começam a cair no rosto dos discípulos, porque Mateus falou: lembra da minha conversão? Lembra como Jesus me converteu? Jesus simplesmente olhou para mim, mas quando ele olhou para mim, a palavra dele entrou em mim, como se eu tivesse que largar tudo. Ei, lembra que ele é sócio de Roma, trabalha com Roma? Ele deixou Roma. Lembra que ele tinha status de publicano? Ele deixou de ser publicano. Lembra que ele entrava na casa dos seus irmãos para saquear, pastor Fábio, os seus irmãos? Ele parou, porque simplesmente aquele que atraiu você, aquele que me atraiu, pregador, olhou e falou: segue-me. Deus me trouxe aqui com uma mensagem, e a mensagem para a sua vida é: persevera no evangelho da cruz. Eu vou repetir, qual é a mensagem, presbítero Lucas? A mensagem é: persevera no evangelho da cruz. Lembra quando Jesus te chamou? Lembra quando Jesus te fez a promessa? Lembra quando Jesus chegou para você e falou para você que iria te exaltar? Que negócio é esse de trocar a promessa pela proposta? Que negócio é esse de trocar a promessa pelo status? Que negócio é esse de trocar a promessa para andar do lado de Roma? Há poder no sangue daquele que te comprou e que te remiu. A palavra para você é: a cruz está nas suas costas, não deixa ela, não abandona ela, não larga a sua cruz. A mensagem que Deus chegou ao meu coração e falou: Lucas, fala para essa geração. O que, Senhor? Persevera carregando a cruz. Persevera, carrega. Lucas, estão me zombando na faculdade, não larga a cruz. Lucas, estão me zombando na empresa, não vai largar a sua cruz. Lucas, estão me zombando lá na minha cidade, não larga a sua cruz, porque aquele que perseverar até o fim, até o fim, será salvo, será salvo, será salvo, será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo.
Tainá, lembrou? Canta as 2 primeiras frases, porque eu entrego o microfone agora. Ela vai fazer a gente lembrar um pouco daquilo que Mateus sentiu no seu chamado. Enquanto esse louvor está sendo ministrado no seu coração, feche os seus olhos aí. Isso. Faça o que quer fazer. Feche os seus olhos aí. Feche os seus olhos. Porque eu vou fazer uma oração. Enquanto esse louvor está cantando, eu faço a oração e entrego o microfone. Senhor Jesus, até aqui o Senhor me conduziu e eu não vou avançar. Senhor Jesus, até aqui o Senhor me deu a palavra. E o Senhor chegou para mim e falou: Lucas, faz uma oração. Qual oração? Senhor meu Deus, dá força a esse discípulo. Senhor Jesus, dá força a esse jovem. Ele não vai largar a cruz. Ele não vai deixar a cruz. Ele não vai abandonar a cruz. Não vai abandonar a cruz. Não vai aceitar a proposta. Sai para lá, Satanás. Sai para lá, demônio. Está arrependido dessas propostas. Cai agora, cai agora. Vai cair nessas propostas. Eles não vão abandonar a cruz. Não vão abandonar. Não vão abandonar. Não vão abandonar. Não vão abandonar. Em nome de Jesus. Quem sabe louva. Quem sabe adora. 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 Oh Jesus. Fortaleça. Não quero só me arrepiar. Não quero só. Quem tem glória dá glória. Quem não vai abandonar a cruz, glorifica. Quem não vai saltar a cruz, geração, a minha geração não vai arrebentar a corda. A minha geração não vai arrebentar a corda. Não vai, não vai. Diz, furioso você. Brada, brada, brada. Senhor Jesus tem falado em nosso meio, né, jovens? Podemos ouvir a doce voz do Senhor falando em nossas vidas, e que você, nessa tarde, seja sensível à voz do Espírito Santo.